Prezados irmãos, que a doce e serena paz de nosso Mestre Jesus nos envolva, nos proteja. Chamo-me Ricardo Meireles e sou trabalhador voluntário do Núcleo Espírita Alta de Souza, que se encontra assediado no bairro do IPSEP, Recife, Pernambuco. Então, dando sequência aos trabalhos de divulgação doutrinária no modo virtual, ainda por conta da suspensão das atividades presenciais, em função da pandemia do coronavírus, hoje nós iremos abordar, trabalhar o tema privações voluntárias e mortificações. Esse tema está presente lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, precisamente lei de conservação. Então, das perguntas 178 à pergunta 727. Antes de prosseguirmos, como sempre nós fazemos, vamos fazer nossa prece, chamada prece inicial para os nossos trabalhos. Senhor Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, acolhe, Senhor, a todos nós em teus braços, para que possamos, em cada um, encontrar a palavra que irá, de certa forma, consolar, esclarecer, proteger, dar esperança e fé em um mundo melhor. Que nós sejamos apenas, Senhor, instrumento da Tua vontade, para que a lei de providência ela possa encontrar em cada coração o bálsamo necessário e o remédio na medida certa, na medida exata da necessidade e do merecimento de cada um. Com essa prece, meus irmãos, vamos dar início à nossa apresentação. Então, como eu falei, o tema ele está presente lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, perguntas 718 a 727, tá certo? Então, antes de prosseguirmos, é interessante, de maneira geral, nós façamos assim um apanhado geral, assim, quase que um objetivo geral da nossa fala. Então, a gente coloca assim como 3 questões básicas para esse tema, questões essas que serão refletidas ao longo da exposição. A primeira questão seria o seguinte: então, qual é o contexto da lei de conservação como uma das leis morais, já que o tema ele está inserido exatamente dentro da chamada lei de conservação, que é uma das leis morais, tá? A segunda questão realmente é agradável a Deus quando o homem ele pratica privações voluntárias e mortificações. Então ele se submete a isso. Então essa atitude ela é agradável aos olhos de Deus. Bom, e como terceiro questionamento que a gente faz para essa nossa apresentação mesmo essas privações não sendo provocadas pelo homem de forma voluntária, ou seja, pela própria necessidade do resgate kármico. Então, às vezes, essas privações, essas necessidades, elas vêm de forma natural. Então, é lícito a gente não tomar nenhuma medida ao nosso alcance para tornar essas privações mais amenas. Então, essas 3 questões que a gente coloca e que ao longo da nossa conversa a gente vai verificando, aliás, as respostas, tá? Bom, primeiramente, a gente está falando em lei de conservação, a gente verifica o seguinte: então, lei de conservação dentro das leis morais. Essas leis morais, juntamente com as leis físicas, elas estão inseridas dentro do que a gente chama de leis divinas ou leis naturais, Bom, são chamadas leis de Deus, tá? Então, essas leis, tá? Elas impõem o seguinte: que o homem ele deve avançar tanto do ponto de vista intelectual como do ponto de vista moral, tá? Bom, do ponto de vista intelectual a gente vê os avanços da ciência, Então, há hoje, sem dúvida alguma, em relação a alguns séculos atrás, uma diferença gigantesca. Então, graças a novas tecnologias,
graças ao domínio, né, de conhecimento, o homem ele tem trazido, né, um melhor bem-estar. Isso faz parte do próprio progresso. Bom, mas com relação à moral, né, então a moral está lá, inclusive lá na pergunta 629 do Livro dos Espíritos. A moral ela é regra de bem proceder, tá? Então você pode com isso distinguir o bem do mal, tá? Então ela funda exatamente na lei de observância, né, chamada nas leis divinas ou leis de Deus. Então o homem ele procede bem quando tudo que ele faça ele vai de encontro, né, ao cumprimento da lei de Deus, chamada lei divina. E é dessa forma, não é, que isso vai conduzi-lo passo a passo no caminho evolutivo, pelo menos do campo de vista moral. É importante nós pontuarmos que, em razão da lei do retorno, ou seja, da lei de ação e reação, muitas vezes o problema acontece, a pessoa passa por alguma dificuldade, mas às vezes, né, você com inteligência, né, poderia verificar que aquilo ali poderia ser facilmente resolvido por mudança de postura, por mudança de comportamento mesmo, de consciência perante o problema. Então não precisa às vezes ser não, isso aqui é em função de uma dívida passada, eu vou ter que passar por isso. Não, se você está a seu alcance e tomar iniciativas para que isso seja minimizado, esse processo seja minimizado, então por que não fazê-lo? Então para isso que Deus nos dotou de inteligência, né? De livre-arbítrio, né? Para a gente fazer escolhas. E uma escolha plausível, razoável, é exatamente você procurar, né, resolver o problema. Então, é sempre muito interessante a gente pontuar o seguinte: se auto-mortificar não quer dizer passagem para o céu. Muito embora que no passado, alguns religiosos até pregavam isso, né, a mortificação do corpo físico como um bilhete para ser franqueada a entrada no céu. Então, Deus não cobra isso, tá certo? Então, nem para ir para o céu, muito menos para a satisfação pessoal, para você alimentar a sua vaidade, tá certo? Então, ainda tem um caso ainda pior, que você às vezes faz aqueles desafios, né? Passar tantos dias sem se alimentar, né? Para ganhar dinheiro, aposta. Ou simplesmente uma promoção. Então isso não é conveniente. Isso é uma agressão ao corpo físico, que a gente vai falar, né, sobre a importância que é da criatura cuidar muito bem deste corpo físico. Então uma situação muito delicada, inclusive, tá certo? Muito bem. A pergunta 719, ela diz o seguinte: olha, merece censura o homem por procurar o bem-estar? Então, essa situação, né? Eu falei agora há pouco. Bom, você tem que usar de inteligência, né, para amenizar o problema, a situação que está a seu alcance. Muitas vezes, por até ignorância, você se submete a determinadas situações que, uma vez você tomando as providências que deveriam tomar, a dificuldade cessa, tá certo? Então, olha só. É natural, né, da criatura, né, do ser humano, o desejo de procurar o seu bem-estar, né? O que não se recomenda é o quê? É o abuso, são os abusos, né? Então, você não é condenado por procurar o seu bem-estar, desde que de forma, conseguido de forma honesta, de forma que não vai prejudicar ninguém, tá certo? Então você não vai colocar um irmão, né, em situação delicada em função de uma satisfação, né, que você está desejando, tá certo? Então, isso estando de acordo, né, com a ética, né, com a moral, então isso não há problema algum. Então, o próprio Livro dos Espíritos, na pergunta 719, Espírito de Verdade, ele nos dá essa orientação, tá certo? Muito bem. Então, isso é comum. Você procurar o melhor para você, mas desde que de forma honesta, tá certo?
Aí vem uma outra situação aqui, né? Então, olha só, aquela pessoa que se dedica demais, né, ao trabalho, será que essa pessoa, né, não, para conseguir seu bem-estar, né, está se sacrificando, e muitos até se orgulham, né, em dizer que sacrificam mesmo as horas de folga, inclusive com a família, para obter determinada situação, determinada posição. Então, isso não é ético, né, perante a responsabilidade que a gente tem em manter em equilíbrio o corpo que nos foi dado, tá, para que nosso espírito ele pudesse, né, experienciar aqui na Terra as diversas situações que o conduzirão ao progresso, à evolução, tá certo? Então, não é interessante também, essas pessoas precisam, né, cuidar um pouquinho também, né, da saúde, da vida, e não colocar o trabalho, né, em excesso, acima, inclusive, dessa necessidade de proteção à própria saúde. Nós falamos que é lícito até que você procure o seu bem-estar através do trabalho honesto, não é? Sem exageros, né? Por outro lado, não é? Quando o indivíduo se utiliza, né, de meios escusos, quer dizer, como tapeação, mentira, roubo, tá? A fim de conseguir uma vantagem material, então, tudo isso, né, não passa do que a gente chama de fonte ilusória, tá? E, infelizmente, isso tem levado, né, essa criatura, esse espírito, a situações realmente dolorosas, tá certo? Normalmente, há uma juíza implacável que todos nós temos, sem exceção, é chamada consciência. Então, a consciência, ela vai exatamente de forma implacável nos condenar, né, e nos apontar sempre que a gente tiver alguma situação com algum ganho que foi conseguido de forma desonesta, tá certo? Então, nada fica escondido, tá? Se de um lado, né, o bem que a gente faz, a gente não precisa estar, né, divulgando, espalhando, né, para alimentar, o que a gente chama de alimentar a nossa vaidade. Por outro lado, também não fica escondido o mal que se faça, porque é um mal. Então isso, nós mesmos, a nossa própria consciência é que vai denunciar tudo isso. E aí eu lembro de uma passagem lá do Evangelho, em Lucas, capítulo 12, versículo 2, em que diz o seguinte, olha: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Então é o seguinte, então não é por isso que o bem que a gente faz não precisa a gente estar anunciando. E hoje com rede social é até um campo fácil, né, e fértil para alimentar as vaidades, né, os orgulhos, tá certo? E esconder também o mal não tem como, porque é a nossa consciência que vai apontar para a gente o mal que foi feito. Sem contar que quando se faz algo desonesto, algo errado, mal, além da consciência implacavelmente nos apontar, né, esses efeitos, né, danosos, eles vão normalmente, aliás, prejudicar alguém, e isso vai ficar muito exposto, não é? E aí você tem a chamada lei da ação e da reação. Então, o espírito, né, a pessoa, né, que age dessa forma, realmente, então, ela vai ser conduzida para situações de fato dolorosas, tá? E é como se estivesse provocando, né, as privações que a gente está falando aqui, sobre privações, chamadas privações naturais, em função de um compromisso kármico. Então a pessoa, de certa maneira, né, a pessoa desequilibrou aquela situação ao prejudicar um irmão a fim de obter vantagem para si, né, através de um bem material ou de outra qualquer vantagem, desde que você passe por cima de um irmão, tá certo? Então, nada disso fica impune. É a nossa consciência que vai, de forma implacável, eu quero repetir aqui, nos julgar, tá certo? Eu lembro até de uma passagem
de Francisco Cândido Xavier, né, quando ele dizia, né, que a maior dificuldade encontrada, né, é exatamente, né, desses espíritos, né, ao perceber, né, o tempo perdido que eles tiveram aqui, enquanto na experiência da carne. Tá? Então, é muito também, né, que a gente recebe o nosso corpo para bem tratar, a fim de realizar um trabalho. Mas quantos, né, de nós, de forma até deliberada, a gente não assume e não cumpre esse compromisso que nos foi passado pela providência? Então isso é muito importante que a gente tenha em mente essa situação, tá certo? Bom, a pergunta 720 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: olha, são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação, né, igualmente voluntária? Bom, aí você diz o seguinte: olha, eu vou passar por uma privação porque eu preciso, né, expiar, porque de alguma forma a pessoa colocou na cabeça que precisa expiar por alguma situação. Bom, aí no Livro dos Espíritos, a resposta do Espírito Verdade é: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito você obterá. Você terá mais mérito ao se preocupar em fazer o bem aos seus semelhantes, tá certo? E aí tem uma pergunta 720A, aí diz o seguinte: ora, mas haverá privações voluntárias que sejam meritórias? E aí o Espírito Verdade diz que não há. Aquela privação de gozos inúteis, porque são elas, né? Então, através da reforma íntima, que vai levar o indivíduo a se desprender das coisas materiais e a encaminhar o homem para as coisas do espírito, tá? Então isso sim é meritório, né, aos olhos da providência. Então você vencer, né, os vícios. Então são essas situações, tá, que você tem que o tempo todo, né, tá na chamada batalha para uma reforma íntima. A próxima pergunta, a pergunta 721, ela diz o seguinte: é meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas, ou seja, das pessoas que vivem de contemplação, os místicos, né? Então, que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos, tá? Relacionando-se à cultura, questão da cultura à parte, mas aí a pergunta que se faz, e aí a resposta do Espírito Verdade é bem incisiva, né? Porque ele vai responder dando uma orientação. Então, procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Então, quer dizer, isso se aproveita alguma coisa? Então, fica claro, pessoal, que com relação a essas colocações, né, elas têm que estar sempre relacionadas a um fim útil. Quer dizer, se vai auxiliar alguém, tá? Ou se somente se trata apenas na visão, vamos dizer, da pessoa que está praticando isso, na visão dela, vai obter algum proveito. E aí, e sendo assim, nada mais é do que puro egoísmo. Então, é isso que o Espírito de Verdade ele coloca. Então, não adianta, que ele chama colorir, mas depois eu vou colocar assim: não adianta dourar a pílula. Então, ele vai estar se privando ali, achando que é meritório. Então, ele acha que vai conseguir alguma coisa de bom fazendo aquilo, né? Aquela privação. Então, privar a si mesmo, né? De fazer alguma coisa boa até, né? Porque ele está ali fazendo aquilo, achando que vai obter alguma coisa boa, meritória, com relação a esse procedimento, tá certo? Uma coisa que chama a atenção é o seguinte: o corpo físico é realmente, né, uma máquina extraordinária, tá? É um complexo extraordinário. Pode-se dizer até que se não for a maior maravilha, né, do mundo. Então, esse corpo foi trabalhado durante muito tempo, né? Então, se fala até, né, que os engenheiros siderais dedicaram muito tempo para nos entregar, né, um corpo a fim de servir como uma vestimenta para o burilamento, para o aproveitamento, né, para a evolução do espírito.
E aí a gente recebe esse corpo, você veste esse corpo de carne, que na verdade nós somos espíritos, né? Que nós temos essas experiências, né? Vida após vida, né? Então vestimos, então recebemos essa vestimenta. Então, será que é lícito a gente, de certa forma, né, maltratar esta vestimenta, né, que nos foi dada com tanto carinho, com tanto amor, e que às vezes a gente empenhou até tanta coisa, tá? Então, essas privações realmente elas não são, não conduzem, se não tiver um fim útil, a lugar algum. E também, né, isso leva também depois a situações bastante dolorosas, tá certo? Então, se só é meritório quando há realmente um fim útil. Então, quer dizer, olha, você transportar pedra, né, de um lugar para outro, então você vai ter mérito nisso se aquilo ali for ser aproveitado por alguém, tá? Por exemplo, a pessoa está precisando para erguer seu próprio teto. Então isso aí é meritório. Então sempre a gente tem que verificar a situação da utilidade, tá certo? Bom, a pergunta 722 ela diz o seguinte, ó: será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Então, bom, isso aqui é o seguinte, olha, vocês lembram que alguns povos, né, que a cultura até, né, olha, eles evitar comer determinados alimentos, tá? Então, isso realmente é racional, né? Bom, aí o Espírito de Verdade diz o seguinte, olha, permitido é ao homem alimentar-se de tudo que lhe não prejudique a saúde, tá? Muito bem. Aí você diz assim, olha, mas alguns legisladores utilizaram até isso aí como uma palavra de Deus, isso é uma orientação de Deus. Então, isso nada mais é do que o homem, né, criar a sua regra e tentar dar mais força a essa regra criada, então de utilizar o artifício de dizer que isso foi emanado por Deus, tá? Quando na verdade foi ele próprio que criou aquilo com algum fim, alguma finalidade de época. Mas é permitido ao homem alimentar-se, né, de tudo que não lhe prejudique a saúde, tá? Muito bem. A pergunta 723 ela diz o seguinte, olha, a alimentação animal com relação ao homem contrária à lei da natureza? Bom, aí de novo, né, a gente vai responder o seguinte, olha, dada a vossa constituição física, tá, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A gente sabe que existem correntes contrárias, né? Então o que se orienta é que não se deve, né, menosprezar quem pensa diferente, tá? Até porque em mundos mais adiantados, tá, a gente sabe muito bem que o alimento é mais assim, tênue, né? A substância é mais amena, tá? E que não nos saciaria, por exemplo, né? Do mesmo jeito que nesses mundos a nossa alimentação, né, não seria, né, absorvida por eles por conta nós ainda temos uma constituição ainda muito grosseira, tá? Então, mais aí a orientação de que a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece, tá certo? E não devemos censurar ninguém que pense diferente, tá? Porque a inteligência do homem vai permitir um dia, né, de você encontrar alternativas e aí levar, né, levar a fundo aquele mandamento do não matarás. Então, não matarás vai abrangendo, inclusive, os nossos irmãos na escala mais baixa da evolução, tá certo? A próxima pergunta, a pergunta 724, muito similar à pergunta anterior, a 723, diz assim, será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Espírito de Verdade esclarece, sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Então, sempre aos olhos de Deus, a mortificação, privação, ela tem que ser séria e útil, então tem que ter um fim, tem que ter uma utilidade, tá certo? Então, Espírito de Verdade lembra, inclusive, por isso que muitos são taxados de hipócritas,
aqueles que apenas aparentam, né, se privar de alguma coisa em benefício de outra. Tá? Então, lembro também um trechinho do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16, que respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. O que é que a gente depreende disso? Bom, depreende que tudo vem de Deus. Então, não adianta a gente querer atropelar, querer apressar as coisas, tá? Então, se a gente se sente, né, devedor, e todos nós somos devedores, tá certo? Então, não adianta, né, a gente tentar impor a nós mesmos, né, por conta própria, mortificações, privações, né, muitas vezes só para alimentar a nossa vaidade, tá? Nosso orgulho. Então, isso não precisa a gente atropelar. Então, isso vem naturalmente, tá certo? Muito bem. A pergunta 725 é: o que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais, tá certo? Aí, de novo, ele pergunta: olha, inquirir sempre a vós mesmos. É útil isso que, porventura, vocês estão fazendo ou estão propondo? Então, a Deus não agrada nada de inútil, tá certo? Então, fica sabendo, né, que Deus é sensível à resposta do Espírito de verdade aos sentimentos que elevam para Ele, tá certo? Então, sabedores disso, então isso não guardando nenhuma utilidade, aí vem a mente, né, aquela parte do Evangelho que diz, né, olha, cortai o braço, ou a perna, ou arranque o olho, se for motivo de escândalo, tá? Mas se você for levar isso ao pé da letra, então você vai ficar somente com a letra, não vai ficar com o espírito, não vai ficar esclarecido. Então, o que se aconselha a cortar, de fato, são as duas maiores chagas da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. Então, isso é interessante sim que se corte, tá certo? Então, a pergunta 726, a pergunta seguinte, diz o seguinte: ó, visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportamos devidamente, beleza. Dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos. Então, olha só, está muito similar com a pergunta anterior. Então, quer dizer, a gente querer apressar as coisas, tá? E aí não podemos apressar as coisas. Então, os sofrimentos naturais, eles realmente vêm para nos elevar, de certa forma. Mas então, vem no tempo de Deus. Então, não adianta a gente querer infligir a nós mesmos sofrimentos que nada servem, tá certo? Então, a gente não vai se adiantar, tá? Então, a gente tem que ter paciência e aguardar o tempo de Deus, tá certo? Então, em vez de estar procurando sofrimento, vamos procurar trabalhar para ajudar o nosso próximo, aqueles que estão de fato precisando do nosso auxílio, tá certo? Então, devemos sim cuidar do nosso corpo, porque eu disse, olha, é como se fosse uma veste sagrada, e isso eu já falei, né? Então a gente tem que ter realmente a mente, né, bem esclarecida nesse ponto. O corpo é uma veste sagrada e a gente tem que cuidar muito bem dela, para depois a gente não sofrer, né, uma acusação de que infligiu ao próprio corpo um processo, né, da própria vida, um processo, né, de suicídio lento. Então a gente pode ser acusado dessa situação. A última pergunta, pergunta 727, diz o seguinte: olha, uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outro, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem. Ou seja, eu estou verificando que uma coisa ruim vai acontecer. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, é o seguinte, olha, para isso Deus lhe deu a inteligência. Então, a resposta do Espírito de Verdade é: contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Então, além disso, o homem também é dotado de inteligência, tá? Então, procure, né, sondar o seu espírito, tá?
e não o vosso corpo, então do seu espírito, e verifique que com inteligência você saberá a resposta para cada situação, tá certo? Bom, então, mesmo esses sofrimentos, repito, naturais, que vêm por conta do desequilíbrio que nós mesmos provocamos, nós devemos, né, temos a obrigação de adotarmos todas as medidas que visem amenizar essa situação, tá certo? Então, para isso que Deus nos deu o instinto da conservação e nos deu também a inteligência, né, para nós tomarmos cuidado contra essas situações, tá certo? Então, de maneira geral, pessoal, o objetivo foi traçado. Então, nós verificamos aqui que é contexto se tem a lei de conservação, né, dentro das leis morais. Nós já verificamos, né, a situação de que a Deus não é agradável as privações impostas, como você querendo apressar as coisas, tá certo? Então isso não se não tiver utilidade, se não for uma coisa séria, que tiver utilidade, aí isso não vai levar a nada, tá certo? E mesmo aquelas privações, né, que vêm naturalmente em função dos desequilíbrios que nós provocamos, né, muitas vezes em vidas passadas, então são as dívidas que nós temos, mesmo nessas, a gente tem que, com inteligência, procurar torná-las mais amenas possível. E a dica para isso é o quê? É trabalho, é caridade, tá certo? Então, o amor, de fato, ele apaga muitos pecados, tá certo? Então, é trabalhar com amor, com dedicação, porque o Cristo, né, através do seu Evangelho, nos convida diariamente à prática da caridade, que vai nos conduzir a um mundo melhor, tá certo? Então, no final da nossa fala, nós vamos fazer a nossa oração, né, de encerramento, agradecendo a Deus pela oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui, mesmo de forma virtual, né, trabalhando temas de interesse da comunidade espírita e de diversos irmãos que necessitam de alguma orientação. Então nós agradecemos, Senhor, por toda a ajuda, todo o auxílio que o Senhor tem nos dado e tem nos proporcionado. Agradecemos também, Senhor, a vida, a oportunidade de fazermos, de procurarmos fazer todas as coisas com perfeição. Coloca, Senhor, sempre que possível, as oportunidades. Instiga-nos, Senhor, para que possamos, com trabalho, com dedicação, procurar, na medida possível, ajudar o nosso semelhante, o nosso próximo. E assim, nós levarmos a humanidade, contribuirmos um pouco para levarmos a humanidade a um patamar diferenciado. Que assim seja. Muita paz, meus irmãos, e até a próxima oportunidade.